Olá, amigos da classe Relacionamento Discipulador, nosso querido RD. Que bom retornarmos a termos o nosso contato, podermos estudar a palavra de Deus e rever realmente os princípios que realmente estão embasados na palavra de Deus e que estão em nosso viver. Então eu quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus e que possamos, nesse tempo, realmente aproveitar para aprender mais das coisas de Jesus, da palavra, e que possamos realmente aprender e aplicar esses ensinos. Convido a cada um que realmente possamos estar orando agora, iniciando a nossa aula. Querido Deus, eu te agradeço, Pai Santo, por mais essa oportunidade que temos junto com os irmãos, como igreja do Senhor Jesus, estudarmos a tua palavra. Nós precisamos do seu entendimento, nós precisamos aplicá-la e para isso nós já pedimos ajuda do Espírito Santo e que o Senhor nos dê sabedoria e coragem para aplicar esses ensinos em nossa vida, em nosso lar, aonde o Senhor tem nos colocado, Pai Santo. Nós já te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado durante esse período que temos estudado a tua palavra. Graças te damos no nome de Jesus. Amém. Para aqueles que ainda não me conhecem, que estão conhecendo agora essa classe da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central de Taguatinga, meu nome é Elias Dib. Temos realmente estudado relacionamento discipulador. E agora, nessa nova etapa, nós estamos com essa literatura. Essa literatura complementa o relacionamento discipulador. Essa literatura, de volta aos princípios, nos ajuda a entender não somente aquilo que está na palavra de Deus, que é o contato um a um, a disposição de estarmos realmente levando essa mensagem maravilhosa de Jesus Cristo àquelas pessoas que nós conhecemos, aquelas pessoas que são da nossa família, aqueles que passam próximos de nós. Então, aqueles que têm essa literatura, nós vamos estar durante um certo período estudando, para que realmente possamos aplicar essas verdades e ver o quanto isso tem sido importante na nossa vida, na vida da nossa igreja. Então, o texto de hoje é o primeiro capítulo, que é o início de tudo. Então, nós temos essa primeira tela que nos mostra o início de tudo. Veja como está, irmãos. A igreja é o povo peregrino de Deus. Ela está em movimento, correndo para os cantos da terra, para implantar que todos os homens se reconciliem com Deus, correndo para o final dos tempos para encontrar o seu Senhor, que reunirá a todos. Veja bem, amados, essa é o início que nós podemos dizer como essa ideia de igreja multiplicadora, como essa ideia de relacionamento discipulador iniciou. Muitas vezes as pessoas pensam que isso é uma novidade, mas no decorrer dos estudos, e nós já estudamos, nós da Igreja Batista Central de Taguatinga, durante o ano passado, nós estudamos juntos na classe única que nós tivemos na EBD, nós estudamos esse livro e aqueles que já têm esse livro devem retornar a estudá-lo para que realmente isso possa ficar bem claro em nossa mente, em nossos corações. Veja mais essa outra tela, queridos. Tudo está embasado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 11, quando nós observamos o início de tudo. Ali na igreja primitiva, os 120 discípulos unânimes em oração, guardados ali em Jerusalém, o cumprimento da promessa que Jesus tinha feito, que chegaria o Espírito Santo. 50 dias depois da Páscoa, na festa do Pentecoste, a promessa do Consolador se tornou realidade. Que coisa interessante! Aquilo aconteceu há tanto tempo atrás e nos dias de hoje nós também temos essa disposição de ter o Espírito Santo em nossa vida, nos conduzindo, o Espírito Santo nos orientando, o Espírito Santo agindo em nosso ser para que cada um de nós possamos estar vivendo esses princípios da vida cristã, os princípios bíblicos, Então, parece que está sendo uma coisa nova, mas se nós olharmos para esses princípios
do livro de Atos, principalmente o capítulo 1, 2, o momento que a igreja teve que sair para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos ver que isso deve estar bem dentro do nosso coração, à disposição de servir, à disposição de levar realmente essa mensagem. Mas, caminhando um pouco mais, a igreja experimentou um crescimento extraordinário naquele dia, sendo aumentado em quase 3.000 pessoas. Os novos discípulos, cheios do Espírito Santo, começaram a viver intensamente os ensinos de Jesus, como nos mostra os dois capítulos de Atos. Aconteceu ali um verdadeiro movimento de multiplicação. Então, essa ideia, mais uma vez eu quero repetir. As pessoas pensam que esse projeto, essa ideia de igreja multiplicadora é uma novidade, mas isso está na Bíblia. Nós já vimos que desde o Velho Testamento, quando Deus, através de chamados de homens de Deus para levar o povo de Israel até a Terra Prometida, a gente observou em relacionamento discipulador o quanto realmente lá no Velho Testamento teve todo o treinamento, toda a atenção de que Moisés precisava, e o seu sogro foi lá e orientou ele. Nós vimos isso em relacionamento discipulador, que seria uma orientação, né, daquele homem para o seu genro. E isso nós vimos no relacionamento discipulador. E isso, então, já está lá. Treinamento de liderança. Alguém que realmente distribui a responsabilidade. Então, queridos, quando a gente vai para o Novo Testamento e a gente vê os ensinos que Jesus passou para os seus discípulos, e que isso deve estar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, em nossos lábios, para que a gente possa passar para aqueles que nós estamos discipulando, aqueles que nós estamos caminhando, e vale a pena. Vale a pena nós olharmos e ver que nós só vamos ter condições de fazer e ser instrumento na mão de Deus à medida que a gente se colocar dentro desses princípios, que são os princípios que estão ali em Atos dos Apóstolos. Continuando, o que começou com André, queridos, né? Isso deve estar no nosso dia a dia. Agora, o crescimento espontâneo, né? Espontaneamente, André, ele vivia dessa maneira, levando realmente a mensagem. Primeiro, ele levou para o irmão dele, Pedro, e depois ele também ajudou um grupo de gregos, né, a conhecer realmente o próprio Jesus. Então, essa ideia de estar levando alguém a Jesus, queridos, isso tem que estar no nosso dia a dia. Isso tem que estar realmente bem simples dentro de nós. Eu sei que para algumas pessoas, né, sempre há aquele friozinho na barriga, sempre há aquela situação que muitas vezes as pessoas falam, mas eu não sou um evangelista, eu não fiz seminário. Queridos, olha, analisa, leia Atos dos Apóstolos e veja que ali está o início. Pessoas simples fizeram isso. Pessoas que realmente tinham um relacionamento com Jesus, um relacionamento com o Espírito Santo, uma entrega total ao Espírito Santo, e através disso, que isso acontece na minha vida, na sua vida, meu irmão, essa entrega, essa dependência do Espírito Santo, isso faz com que você tenha alegria de falar de Jesus, alegria de apresentar Jesus, alegria de estar convidando para um estudo bíblico. Nós vamos ver mais à frente o valor de um PGM, o valor de estarmos em relacionamento intencional. Queridos, isso vale a pena. Né? Não é realmente uma coisa muito difícil. Né? À medida que você faz, você vai estar melhorando cada vez mais. Né? Mais uma tela para que nós possamos entender. Agora em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, também o texto conhecido nosso, onde a gente observa claramente que os discípulos estavam em casa e no templo. Veja só como fala o texto. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. E em cada um havia temor, e muitos sinais
feitos extraordinariamente eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseveravam na comunhão do corpo todos os dias do templo, partindo o pão de casa em casa. Comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todos o povo. E o Senhor lhe acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Queridos, esse texto me chama muita atenção, vários pontos desse texto. Mas quando ele fala que não somente a questão do crescimento da igreja, mas, em primeiro lugar, me chama a atenção que o povo em volta, o povo que estava acompanhando, sentia-se alegre, sentia-se bem com o ensino dos apóstolos. Eles se sentiam bem em ouvir aqueles ensinamentos. E esse modo de estar apresentando de modo simples no templo e em casa, isso gerou novos convertidos. E eu creio, amados, que nós usando toda a capacidade que o Espírito Santo nos dá, todo o conhecimento que nós já temos e a ação do Espírito Santo na nossa vida, na vida dos nossos discípulos, daquelas pessoas que nós estamos com intenção conhecendo, falando, encontrando com essas pessoas, mesmo que elas ainda não estejam estudando a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo, com certeza, queridos, com certeza vai estar tocando no coração das pessoas, assim como aconteceu em Atos dos Apóstolos. Eu vejo isso realmente com disposição, com alegria, nós podemos realmente chegar e apresentar essas verdades que mudou a nossa vida, essa paz que inundou os nossos corações. É isso que a gente tem que passar para as pessoas que estão próximas de nós, com as pessoas que nós estamos com a intenção de levar o Evangelho de Jesus Cristo, né? Continuando, falando ainda do livro de Atos, nos mostra vários princípios colocados em prática pela igreja neotestamentária, revelando a ação do próprio Deus por intermédio do seu povo. O fruto dessa ação foi uma grande multiplicação de discípulos e igrejas que se reproduziam, fazendo novos discípulos e plantando novas igrejas. Amados, o livro de Atos nos mostra claramente que havia essa disposição. Não é de ficar simplesmente junto. Não é de que, olha, vamos estar só entre nós. Não, vamos sair, vamos levar essa mensagem. O livro de Atos realmente para nós deve ser realmente um modelo. Aquela igreja, com todas as dificuldades que aconteceram, nós sabemos que ao decorrer do estudo e da leitura do livro de Atos, nós vamos ver que houve problemas na igreja. Mas aqueles que estavam realmente envolvidos com o Espírito Santo, aqueles que estavam envolvidos com o ensino da palavra de Deus, esses ficaram firmes, esses levaram outros a conhecer esses princípios da palavra de Deus. Então essa ideia de retornar aos princípios da palavra de Deus também não é só no livro de Atos. Nós encontramos nas cartas de Paulo muitos princípios que vale a pena nós realmente passarmos para as pessoas. Princípios em relação ao casamento, à educação dos filhos, em relação a como nós devemos nos portar na sociedade, em relação aos governantes. Enfim, a palavra de Deus é maravilhosa, querido. Ela nos incentiva a realmente viver um cristianismo sério e verdadeiro, mesmo diante de todas as dificuldades que nós estamos passando, querido. Muitos já passaram por tantas dificuldades no passado. Hoje, nós estamos passando por várias situações, né? Vale a pena você realmente buscar na palavra do Senhor toda essa disposição de falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me, assim como o Senhor usou aqueles homens e mulheres no passado, com coragem, com ousadia e com todas as dificuldades que eles tiveram. Nós sabemos, irmãos, teve pessoas que fizeram pouco caso de Pedro e de tantos outros discípulos de Jesus,
Eles eram iletrados, eles não tinham conhecimento da lei de Deus. O próprio Jesus, amado, as pessoas reconheciam o que nele? Filho de José, filho de Maria, mas ele ficou firme com o projeto que ele tinha, de obedecer ao Pai. Eu e você também temos esse projeto de ser instrumento do Senhor. Eu e você, meu irmão, somos pessoas que Deus tem usado nos dias de hoje, não somente aqui em Brasília, no Brasil, mas em tantos outros lugares, através das nossas orações, através do nosso trabalho de apoio aos missionários. Queridos, assim como a igreja lá de Atos, a igreja neotestamentária, assim como ela criou modos para levar a mensagem da palavra de Deus, nós estamos retornando a esses princípios. Dependência do Espírito Santo. E vale a pena nós, a cada dia, nos colocarmos realmente submissos ao Espírito Santo, à palavra de Deus, aos ensinos de Jesus. Vale a pena, querido. Continuando, nós conhecemos a grande comissão, era o princípio na vida dos discípulos de Jesus. Isso ali tomou o coração deles, tomou a mente dos discípulos. A grande comissão, a sua paixão era cumprir esse chamado. Eles eram motivados pelo poder do Espírito Santo, pelo poder que havia no sentimento de urgência. Sabe, muitas vezes esse sentimento de urgência que eles tinham, nós precisamos ter nos dias de hoje. A palavra de Deus precisa ser anunciada. E eles tinham essa pressa em compartilhar as boas novas, queriam transmitir aos outros tudo aquilo que estava experimentando. Lembra, queridos, não é só a questão de quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Aquela disposição inicial, aquele primeiro amor, não é só isso. Isso tem que estar na nossa vida diariamente. Isso não é só para o pastor, não é só para o evangelista, isso não é só para aquele que é um grande conhecedor da palavra de Deus. A grande comissão é para o cristão, como eu e você. A grande comissão, ide e fazer discípulos, é para todo aquele que ama Jesus, que ama os ensinamentos de Jesus. A grande comissão é algo que eu e você temos que levar a sério, diariamente, dentro dos nossos lares, da nossa família, no trabalho, escola, faculdade, aonde estamos morando, nós temos uma missão, fazer discípulo, levar realmente pessoas a conhecer Jesus, não esse Jesus que começam a falar agora no período de Natal, né? Ou durante a Páscoa, ou durante um certo período aí do ano, quando as pessoas falam de Jesus. Mas diariamente nós temos que falar de Jesus, dizer o que ele fez na nossa vida e o que pode fazer na vida daquelas pessoas que estão próximas de nós. Lembrando sempre, queridos, daquela palavra de relacionamento discipulador. Ter a intenção, a boa intenção de falar de Jesus. Né? Ainda temos mais uma tela que é a vida dirigida pelo Espírito Santo os tornava sensíveis às necessidades do outro. Com o coração cheio de compaixão, estavam todos os dias no templo e nas casas, em casa, compartilhando Cristo. A perseverança no ensino, no cuidado uns com os outros, na comunhão e no partir do pão, era algo visto por todos, inclusive os de fora. É interessante isso, né, queridos? O que estava acontecendo na igreja tem acontecido no nosso meio. Cuidamos um dos outros, olhamos realmente para as necessidades, mas nós temos que olhar com essa ideia de compaixão, como Jesus teve. Quando ele olhou a multidão, vocês lembram do texto? Ele olhou para a multidão e viu a necessidade, que era a alimentação. Em outros momentos, ele viu a necessidade, que era a cura. E eu e você também estamos nessa situação de olhar as pessoas que estão em volta de nós e ver a necessidade. E, queridos, a necessidade primordial é eles conhecerem Jesus. É lógico que nós temos que cuidar das outras necessidades. Se nós estamos caminhando com uma pessoa que está desempregada, nós temos que ajudá-la a ter realmente um emprego. Nós temos que ajudar nas suas necessidades. Isso serve para aqueles que são dentro da nossa igreja e aqueles que estão fora. Compaixão e graça
tem que ser algo também natural no nosso dia a dia, né? E isso acontecia nas casas e nos templos. O ensino da palavra, né, o envolvimento com o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo nos usar, né? Continuando, discipulado. Os cristãos tinham um coração cheio do temor ao Senhor e muitos sinais de prodígio eram realizados. Eles viviam com muita alegria e simplicidade no coração. Como resultado dessa forma de viver, a igreja caiu na graça do povo e muitos eram alcançados pelo poder do Evangelho. Não existia um método, ou pelo menos não estavam preocupados com tal coisa. Eram cristãos vivendo naturalmente os ensinos de Cristo Jesus, por onde quer que andavam. Esse ponto, para mim, é um dos fundamentais, querido. Quando as pessoas de fora olhavam para aquilo que os discípulos estavam ensinando, aqueles que já eram cristãos estavam vivendo, e as pessoas de fora, eles olhavam e eles desejavam aquilo. Eles desejavam aquela mudança de vida. Eles desejavam realmente saber o que estava acontecendo na vida daqueles homens, daquelas mulheres. E isso faz com que havia o crescimento natural, né? E isso não tinha um método, isso não tinha uma estratégia. Era algo natural na vida deles. Falar de Jesus, anunciar os ensinos de Jesus, falar aquilo que Jesus tinha prometido, que ele voltaria para pegar a sua igreja, o seu povo. Então isso era natural na vida dos discípulos, era natural. Quando eles iam no mercado, quando eles estavam em casa, quando eles iam visitar alguém, quando alguém ia procurar eles para qualquer tipo de assunto, eles conversavam naturalmente sobre as coisas de Jesus, sobre os ensinos de Jesus. E eu vejo claramente, queridos, que isso tem que ser natural na nossa vida. Nós podemos conversar sobre qualquer assunto, queridos, mas o fundamental é falar dos ensinos de Jesus, é convidar as pessoas para realmente estar aprendendo essas coisas que é importante para a nossa vida e com certeza é importante para a vida das pessoas. Algumas vão ter muitos interesses, outras talvez não, mas cabe a nós termos essa disposição de estar sendo envolvidos pelo Espírito Santo para ir e anunciar, ir e falar de Jesus, do nosso modo, do nosso linguajar, queridos, sabe, sem estratégia, sem se preocupar se eu estou com a roupa certa, se a minha linguagem é certa, se ele vai aceitar. É natural. É isso que acontecia em Atos dos Apóstolos, querido. E eu sei que você sabe todas essas situações. Talvez se você está começando agora a conhecer a palavra de Deus, isso vai ser natural na sua vida, né? E deve realmente ser exercitado dia após dia, para que realmente a gente não caia na situação de só ficar dentro do templo, só realmente estar estudando Bíblia entre nós, mas nós temos que realmente dar o crescimento em primeiro lugar para nós, em segundo lugar para aqueles que estão dentro da igreja conosco, estudando Bíblia, nos PGMs, na escola bíblica dominical, é o nosso papel estar aprendendo, mas também temos os de fora, querido. Temos pessoas que estão sofrendo por não conhecer a verdade da palavra de Deus, por não conhecer esse amor verdadeiro de Jesus. Então eles estão aceitando esse amor que o mundo oferece, que é temporário, esse amor que realmente não leva a lugar nenhum. Mas o amor de Jesus, que nós observamos em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, nós podemos passar isso para as pessoas, através do nosso relacionamento com as pessoas, sempre com a intenção de apresentar Jesus. Ainda mais uma tela, os discípulos tornaram a grande comissão uma realidade e a multiplicação de discípulos e igreja um projeto de vida. Não pensavam em outra coisa e não cumprir esse chamado. Algo natural, projeto de vida. Eu e você temos que ter esse projeto de vida. A grande comissão é o nosso projeto de vida. E isso não é novidade, querido. Tenho certeza que isso não é novidade. Cabe a nós agora
é colocar a mão na massa, quando o pessoal fala aí, né? É realmente caminhar com esse princípio. É realmente falar, vou fazer um discípulo para Jesus. E eu posso te garantir uma coisa, meu irmão. Se você fizer um discípulo para Jesus, não vai parar em um. Você vai conseguir fazer o segundo, o terceiro, e quantos o Senhor colocar próximo de você. Porque é algo gostoso, é algo agradável falar de Jesus. Ver o nascimento de uma nova pessoa. Isso era natural lá em Atos dos Apóstolos. Isso era natural na vida daqueles que aceitaram Jesus e começaram a ir por vários lugares anunciando o Evangelho de Jesus, abrindo igrejas, Pai, congregações, né? Eles entravam nas cidades com esse propósito. E eu e você temos que ter esses propósitos. Aonde estamos, devemos estar levando a palavra do Senhor. Esse é o estilo de vida da igreja hoje. Será que nós podemos fazer essa pergunta, queridos? Esse é o estilo de vida da igreja hoje? Lembrando aquilo que nós já estudamos. Igreja não é o templo, igreja somos nós. Ou seja, eu e você, como igreja do Senhor Jesus, nós temos esse estilo de vida, nós temos essa disposição de levar a mensagem, de falar de Jesus, de viver realmente os princípios da palavra de Deus. Eu espero, amados, que durante realmente essa semana você esteja pensando nessas realidades, nessas perguntas que estão sendo apresentadas, para que realmente você olhe lá no fundo do seu coração, na sua mente, e pergunte para você mesmo se você realmente tem tido esse estilo de vida. Viver Jesus, falar de Jesus, anunciar a palavra de Jesus. Ainda temos mais uma tela, queridos. Nós podemos experimentar uma grande multiplicação de discípulos e igreja, mas isso dependerá da nossa disposição em obedecer à palavra de Deus e de sermos cheios do Espírito Santo. Ao lermos o livro de Atos dos Apóstolos, em especial os 2 primeiros capítulos, voltamos a esse ponto de partida. A chegada do Espírito Santo muda o rumo da igreja e impulsiona o avanço de uma geração. E a partir dela, podemos repensar nossa própria história como igreja. Veja bem isso, queridos. O livro de Atos, por mais que você já tenha lido, ou se você ainda não leu, ele sempre vai ser para nós o motivador. Ele vai ser sempre para nós o foco do início. E é isso que nós estamos estudando nesse livro. Hoje nós estamos vendo o início, mas haverá outros temas dentro desse livro que vai nos fortalecer a entender a grande comissão. Sei que você já tem uma visão do que é a grande comissão, mas isso tem que entrar dentro da nossa mente, do nosso coração e ser prático. Porque de teoria nós já conhecemos como que era a igreja, qual foi os ensinos de Jesus. Mas agora nós temos que colocar isso na prática. Isso nós temos que ser diário. Seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento com as pessoas que trabalhamos, estudamos, enfim. Eu entendo, amado, que isso deve ser uma experiência para nós, né? E com certeza é uma experiência boa, porque nos leva a estar mais próximo do Senhor, ganhar mais do Senhor, para poder passar também mais para as pessoas. E a minha expectativa é que os irmãos que já estão conosco já há um bom tempo, estudando relacionamento discipulador, e agora nós estamos voltando aos princípios, que você realmente continue com essa disposição de ter o seu discípulo. Mas veja bem, queridos, nós já vimos isso em relacionamento discipulador. Não é para que você seja o foco. Mais uma vez, o foco será Jesus. O foco será os ensinos de Jesus. O foco será a transformação que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. Lembrando sempre que é o Espírito Santo que vai convencer. Nós temos é que viver os princípios. Nós temos que ensinar os princípios da palavra de Deus. Agora, veja só. Isso nos leva a olhar para a vida
dos nossos irmãos do livro de Atos e confrontar o nosso estilo de vida e perceber como podemos permanecer nos princípios da palavra de Deus. Sim, eles são imutáveis. A palavra de Deus se renova a cada dia, indiferentemente do contexto. É possível vivermos os mesmos princípios e valores em nosso jeito de ser. De que precisamos, então, para experimentar uma grande multiplicação de discípulos e de igreja? Eu vou colocar essa tela novamente, queridos, deixar ela para que você olhe essa pergunta mais uma vez. De que precisamos, então, para experimentar uma grande multiplicação de discípulos e igreja? Quero dar um tempo para que você medite nessa pergunta. Ela é séria. Pense. O que nós estamos precisando? Eu tenho pensado nisso. Meu irmão, minha irmã, pense. De que precisamos, então, para experimentar uma grande multiplicação de discípulos e igreja? Nós precisamos, querido, voltar aos princípios, ao primeiro amor. Nós precisamos estudar a palavra de Deus com carinho, com atenção. Nós precisamos nos voltarmos a ser sensível ao Espírito Santo. Nós temos uma tradição aí, colocaram em nós, batistas, né, que não falamos muito do Espírito Santo. Mas, queridos, nós não temos como viver um cristianismo se não for pelo Espírito Santo. Nós acreditamos no poder do Espírito Santo. Nós dependemos da ação do Espírito Santo na nossa vida, na vida dos nossos discípulos. Nós dependemos, porque nós aprendemos em Atos dos Apóstolos que o que aconteceu foi através do Espírito Santo, da bênção que o Senhor Jesus prometeu que seria na vida dos discípulos e ocorre na nossa vida nos dias de hoje. Querido, se você já tem Jesus como Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo. E nós temos todo o poder para anunciar o Evangelho. Todo o poder para tirar esse medo, essa preocupação. Como vai ser? Como que as pessoas vão reagir quando nós falarmos de Jesus? Deixa isso com o Espírito Santo, querido. Você tem que falar. Você tem que viver. E aí sim, a ação do Espírito Santo deixa com ele. Não vamos até colocar questão de tempo. Porque nós nos preocupamos com isso, né? Eu estou falando de Jesus, então eu quero que ele se converta. Deixa, querido. Deixa que o Espírito Santo toca na hora certa, no tempo certo, no lugar certo. Nosso papel é vivermos discipulando, é vivermos falando de Jesus. Continuando, para responder a essa pergunta, queremos chamar a sua atenção para a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Resgatarmos os princípios da igreja neotestamentária que foram perdidos ou que, no mínimo, estão adormecidos na maioria das nossas comunidades de fé. Precisamos voltar a ter o fazer discípulos como estilo de vida de todos os crentes. É tempo de voltarmos ao primeiro amor. Nunca devemos esquecer que somos chamados para abençoar as pessoas ao nosso lado, nossa cidade, nosso país e até os confins da terra. Queridos, é o nosso chamado. Estar perto das pessoas, falar de Jesus e não deixar isso ficar simplesmente para algumas pessoas. O chamado é para todos nós, queridos. Nós vimos isso em relacionamento discipulador. Estamos retornando a dizer isso. Todo cristão tem a grande comissão como a sua, digamos assim, força máxima para realmente fazer discípulo através da ação do Espírito Santo em nossa vida e na vida daqueles que estão próximos de nós. Nós temos essa força, queridos. Então vale a pena nós dependermos do Espírito Santo. Vale a pena nós termos isso como algo normal na nossa vida. Falar de Jesus. Estamos indo para o encerramento, mas sermos bênção a partir de onde estamos para alcançar as nações por meio de um grande movimento de multiplicação de discípulos e igreja. É o grande objetivo da visão da igreja multiplicadora.
Trata-se de uma visão de multiplicação intencional, baseado em 5 princípios bíblicos princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Eu creio que os irmãos já devem estar lembrando os princípios, né, que nós vimos em relacionamento discipulador, aquela mão, mas nós vamos chegar lá. Mas eu espero que realmente os irmãos estejam sempre relembrando esses 5 princípios, porque é fundamental, primeiro em nossa vida e também na vida da igreja. A igreja que realmente não ora, o cristão que não ora, resultados serão poucos, irmãos, né? É Deus abençoando, com certeza, porque Ele é um Deus de bênção, mas nós temos que orar, nós temos que evangelizar, nós temos que discipular, nós temos que realmente estar treinando, enfim, aquela toda situação que nós já observamos. Mais uma tela. Agora vamos ver os batistas e a vivência do jeito bíblico de ser igreja. Em décadas passadas, nós batistas brasileiros fomos despertados a esse retorno por meio de diversas publicações da Junta Educadora Religiosa, Junta Educação Religiosa Publicação, a nossa antiga e querida e saudosa JUEP. Quantos livros eu comprei, quantos livros você comprou da JUEP, irmãos? E nós temos pelo menos alguns que a gente lembra que foram realmente livros que ajudaram nesse princípio. Vamos observar aqui. 2 delas foram escritas por Warren Moran, que seria o livro Integração segundo o Novo Testamento. Isso aconteceu, irmãos, em 1976. E o outro livro é A Multiplicação de Discípulos, Métodos Neotestamentários para o Crescimento da Igreja, 1983. Essas obras mostraram a grande importância de um discipulado que envolveram cuidados efetivos um a um, isto é, um discipulado que acontece em meio a um relacionamento intencional entre um discípulo e o outro, visando ao seu aperfeiçoamento para a multiplicação. Essas literaturas, irmãos, realmente sempre nos ajudou. Mas o interessante é que, na época, já se falava do trabalho um a um. E hoje nós estamos realmente voltando a esses princípios. O discipulado é isso, é um a um. Talvez você fique preocupado quantos discípulos você vai ter. Mas no momento que você começa com um, realmente você vai ganhando experiência para ter 1, 2, 3 discípulos. Quanto o Senhor colocar diante de você, né? Mas vale a pena lembrar que realmente isso não é uma coisa nova. Há muito tempo atrás, 1976, 1983, já se falava de discípulos. Os batistas sempre bateram nessa tecla, irmãos, do ensino de Jesus, que é a grande comissão. Nós, como batistas, nós temos sempre esse princípio de falar de Jesus, ensinos de Jesus, e não nosso, não da nossa denominação. Ainda continuando, esses são os livros, né, que a JUEP há anos atrás passaram. Ainda continuando, e esse Multiplicando Discípulos já é mais dentro da igreja multiplicadora. É um dos livros que, como o pastor Mateus já disse, ligando para a nossa convenção no Rio de Janeiro, nós temos toda essa literatura para que você possa realmente adquirir essa literatura. Algumas literaturas nós já temos na nossa secretaria da Igreja Batista Central de Taguatinga, você só precisa ligar para saber se tem essa literatura. Muitas vezes a gente compra uma quantidade e depois repassa, né, para os irmãos, e muitas vezes precisa ser adquirido novas literaturas. Continuando. Esse cuidado um a um é uma visão da igreja multiplicadora, apresentada como relacionamento discipulador, que é o relacionamento intencional entre um discípulo multiplicador com outra pessoa, visando torná-la outro discípulo multiplicador. É algo que acontece mesmo antes da conversão, pois a comunicação do Evangelho deve ser em meio a um relacionamento intencional que compreenda o convívio, o acolhimento, a intenção, o zelo
pela pessoa, o ensino e a solicitação de contas. Já estudamos isso, queridos, né? Eu não sei qual etapa que você está no seu discipulado, e eu espero que você já esteja realmente na solicitação de contas, né? Ou a etapa que você tiver do seu discipulado, continue, realmente peça orientação ao Espírito Santo, para que você continue realmente realizando essa disposição, né, de falar de Jesus, de ensinar Jesus. Olha aí, a nossa mão que deve estar sempre em nossa mente, em nossos corações, esse esse ensino da igreja multiplicadora, esse ensino que nós vimos no relacionamento discipulador, ela tem esses 5 princípios, queridos, mas nós sabemos que na palavra de Deus tem muitos outros princípios, mas esses são os básicos. Vamos lá. Oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Também, em cada área dessas, nós temos que estar envolvidos, né? No discipulado, nós estamos sempre usando esses princípios para que realmente a gente possa aplicar esses ensinos da palavra de Deus. Continuando, os pequenos grupos multiplicadores são o ambiente em que esse relacionamento discipulador é potencialmente gerado, edificação mútua. Queridos, nós temos que ver que o pequeno grupo também não é, né, algo novo, certo? Algumas igrejas usam a ideia de células, outros usam estudo bíblico nos lares, enfim. O tema, o nome, não é o importante. O importante é o convívio. É aquele ensino, aquele tempo gostoso que você tem com o irmão, numa quantidade menor de pessoas. O culto é muito importante, estar na igreja é muito importante, mas os pequenos grupos nos dão uma outra realidade, né? Nos faz realmente estar mais próximos e vale a pena você se preparar. Se você ainda não está num pequeno grupo multiplicador, que realmente você possa realmente estar buscando a possibilidade de estar num, né? De aprender num grupo pequeno, onde você vai estar realmente abrindo com mais liberdade para um grupo de pessoas. Né? Então, mais uma vez, pequenos grupos multiplicadores também não é uma novidade da igreja multiplicadora. É algo que nós estamos voltando, porque Jesus trabalhou com pequenos grupos também. Ele trabalhou com os 12, trabalhou com os 3, teve um período que ele falou só com um discípulo e depois ele também falou com a multidão. Então, o que nós vimos em Jesus, o que nós vimos em Atos dos Apóstolos, nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? E vale a pena. Ainda, esse princípio, os batistas brasileiros têm se esforçado há pelo menos 4 décadas para trazer de volta o discipulado relacionado e o cuidado recíproco entre irmãos e pequenos grupos. A visão da igreja multiplicadora não é uma formação de última hora para acompanhar tendências. É um chamado para assumirmos de uma vez por todas aquilo que, como batista brasileiro, temos praticado muito timidamente ao longo de todos esses anos. Queridos, aquilo que a gente estuda em Atos dos Apóstolos, nós temos que realmente aplicar. Aquilo que realmente a gente aprende na palavra de Deus. Em pequenos grupos, nos cultos, na escola bíblica dominical. Então, essa visão, esse projeto, o nome que achar melhor, Igreja Multiplicadora, é voltar aos princípios, é voltar realmente aos ensinos de Jesus, é aplicar realmente a dependência do Espírito Santo. A visão da igreja multiplicadora não é algo do oba-oba, vamos montar algo novo. Não, queridos, é o que está na palavra de Deus. Eu creio assim, queridos. Estamos andando nos caminhos que Jesus deixou como ensino. E a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, é para nós o modelo e que nós devemos continuar aplicando esses ensinos. Esse sentimento de inconformismo
com a falta de multiplicação de discípulos, estava presente no manual da Escola Bíblica Dominical lá em 1986, escrito por Catherine Smith. Veja o que ele fala. Quando uma igreja se satisfaz com os membros que tem e aqueles que esporadicamente se apresentam, não se interessando em alcançar multidões, ela deixa de cumprir integralmente a sua missão como igreja. Queridos, isso é muito forte. Isso é muito forte. É muito preocupante. Porque realmente tem muita gente querendo ficar no gueto, querendo ficar naquela situação que Pedro apresentou. Vocês lembram? Ah, Senhor, é tão bom ficar aqui na montanha com o Senhor, com Elias, com Moisés. Vale a pena. Vale a pena ficar aqui. Vamos fazer 3 tendas e vamos ficar aqui. Hoje em dia, se nós tomarmos cuidado, as pessoas vão querer realmente só ficar no culto, só ficar na igreja, e realmente isso não leva a nada, queridos. Nós temos que realmente sair, nós temos que apresentar Jesus Cristo, nós temos que apresentar o que Ele fez na nossa vida, para que as pessoas tenham a vontade, tenham realmente desejo de conhecer os princípios da palavra de Deus. Ainda mais uma tela. Chegou o momento de vivermos esse grande movimento como denominação. Deus continua agindo em nosso meio para trazer isso acontecer, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13:8. Queridos, o que Jesus ensinou e o que Ele esperava dos discípulos, o que Ele esperava da igreja em Atos dos Apóstolos, é o mesmo sentimento que Ele espera de mim e de você. Que a gente continue anunciando, que a gente continue falando, que a gente continue vivendo as dependências do Espírito Santo, os ensinos da Palavra de Deus. Vale a pena. À luz de tudo isso, sinto-me encorajado, como batista brasileiro, a identificar a multiplicação de discípulos onde estou. E você? Que tal fazermos isso junto? É um convite, querido. Não é uma ordenança, é um convite. Mas vale a pena. Eu estou disposto. Eu tenho feito alguns contatos. Eu tenho andado perto de pessoas não cristãs. E olha, queridos, muitas vezes é difícil. Porque as pessoas, elas já estão vivendo de uma maneira e para sair daquele caminho só através do poder do Espírito Santo. Mas o nosso modo de viver, o nosso modo de mostrar um caminho diferente, isso vai fazer com que as pessoas tenham a disposição de nos ouvir, a disposição de caminhar conosco para apresentarmos a pessoa de Jesus. Então eu peço que realmente você analise tudo isso que nós temos estudado neste momento, através deste livro, reconhecendo como que foi o início de tudo. Mais uma vez, Igreja Multiplicadora, ela não é uma novidade, ela é voltar aos princípios. Mais essa tela. O livro de Atos mostra principalmente colocar em prática pela igreja primitiva. Esses mesmos princípios precisam ser vivenciados por nós hoje. Os primeiros cristãos tornaram a grande comissão uma realidade e a multiplicação de discípulos e igreja um projeto de vida. Nós também podemos experimentar uma grande multiplicação em nossos dias, se nos dispusermos a obedecer a palavra de Deus e formos cheios do Espírito Santo. Isso tem sido claro na vida do irmão. Eu entendo que isso é claro, que nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Mas é bom sempre relembrar que esses princípios vão nos fortalecer, queridos. Essa disposição de estar anunciando o Evangelho de Jesus vai nos fortalecer, porque é por essa obediência que nós vamos ver como nós estamos vivendo. À medida que nós frutificamos, à medida que nós levamos pessoas a conhecer a pessoa de Jesus, não é engrandecimento nosso, é engrandecimento do Senhor. Então, por isso que realmente os
primeiros cristãos tinham isso como uma dependência na vida deles. Eles saíam por vários lugares anunciando. E nós temos essa oportunidade nos dias de hoje. E aonde estamos? Falar de Jesus. Parece repetitivo isso, queridos, mas isso tem que estar no nosso dia a dia, no nosso modo natural de viver, de falar, de pensar. A preocupação com o próximo. A preocupação se ele está realmente andando no caminho que vai levar ele para a vida eterna, com o Senhor Jesus. Eu quero dar um exemplo da minha vida, no sentido de que muitas vezes, querido, eu vou em algumas atividades, antigamente principalmente, eu ia em campo de futebol, eu sempre gostei disso. E aqui em Brasília praticamente não tem muito isso. Mas uma das coisas que quando eu estava vendo aquele monte de gente, sabe o que vinha na minha mente? Eu estava interessado no futebol, eu estava interessado em ver o meu time, mas eu olhava aquela multidão e a pergunta vinha na minha mente: quantas pessoas aqui conhecem Jesus? Quantas pessoas conhecem os ensinos de Jesus? Sempre essa foi a minha preocupação. Aonde eu vou, muitas vezes eu acompanho minha esposa no shopping ou em outras atividades e que tem muita gente, uma das primeiras perguntas que eu faço à minha mente, ao meu coração, é quantas pessoas conhecem Jesus? E logo em seguida vem, o que eu posso fazer para que essas pessoas? Lógico, quando eu estava no estádio de futebol, era muita gente, então eu falava, bom, eu não posso fazer muito, mas eu posso orar, para que de alguma maneira o Evangelho chegue na vida dessas pessoas. De todas essas pessoas que estão aqui, e eram muitas pessoas, querido. Então quando você está passando, seja numa feira, seja num shopping, seja no lugar que você está, na escola, na faculdade, que você vê muita gente, faça essa pergunta. Analisa isso. Quantas pessoas conhecem Jesus? O que eu posso fazer para que essas pessoas conheçam Jesus? Ore por essas pessoas, para que de uma maneira elas possam vir a conhecer os ensinos de Jesus, a pessoa de Jesus, a salvação que Jesus traz. Esse é um modo que eu tenho vivido e é um testemunho que eu tenho a dar aos irmãos e às irmãs. Ainda mais uma tela, estamos encerrando. A igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, baseado em 5 princípios bíblicos de crescimento da igreja local com o objetivo de cumprir a grande comissão. Esses princípios são oração, evangelização, discipuladora, plantação de igreja, formação de liderança e compaixão e graça. Os batistas brasileiros têm se esforçado há pelo menos 4 décadas para trazer de volta o discipulado relacional e o cuidado recíproco entre irmãos e pequenos grupos. Então veja, irmãos, nós não temos preocupação só com os de fora, nós estamos preocupados com os de dentro também. E esse era o ensino de Jesus. Ele cuidava dos 12, mas ele cuidava da multidão também. Ele cuidava realmente individualmente dos 12, mas ele também tinha ensinos que ele levava à multidão, seja através de parábolas, seja através de exemplos usando o Velho Testamento. Jesus sempre se preocupou com os de dentro e os de fora, aqueles que já eram discípulos e aqueles que ainda não eram discípulos de Jesus, mas estavam próximos dele. E eu e você também temos que ter isso. A preocupação com aqueles que estão próximos, estão no nosso meio, estão no nosso arraial, né? Aqueles que estão dentro da nossa igreja, mas também nós temos que estar preocupados com aqueles que estão fora. E nós sabemos que a nossa visão como Igreja Batista Central de Taguatinga é algumas áreas como Águas Claras, Taguatinga, Vicente Pires, enfim, Brasília, mas nós temos a visão também de estar fora de Brasília, fora do Brasil. Isso através de missões, através de realmente estar orando pelos missionários. Tudo isso é modo da igreja multiplicar. Tudo isso é um modo de nós estarmos ativos na
proclamação do Evangelho de Jesus. Então, lembrando sempre que nós, como batistas, estamos sempre preocupados com os de dentro e os de fora. Nós temos 3 perguntas que vão ficar para que os irmãos possam estar apresentando. A primeira é: faça uma breve comparação entre o estilo de vida encontrado na Igreja do Novo Testamento e o da maioria das nossas igrejas atualmente. Segunda, de que precisamos hoje para experimentar uma grande multiplicação de discípulos e igreja? Isso já foi perguntado, né? Mas vale a pena relembrar. Compartilhe seu sentimento quanto a compartilhe seu sentimento quando imagine que nós podemos vivenciar essa grande multiplicação em nossos dias. Como que realmente você pode fazer para que as pessoas conheçam Jesus? Pense como Deus pode usar você, meu irmão, minha irmã, para ser um instrumento do Senhor. Esse são o primeiro capítulo desse nosso livro. A semana que vem vamos estar estudando mais alguns assuntos desse livro. Mas a nossa palavra é que você comece a ler, se você ainda não começou a ler, comece a ler todo o livro, né? E semana que vem vamos ter uma nova etapa, novos ensinos, e a minha oração é para que realmente a gente possa voltar aos princípios da palavra de Deus, aos princípios do ensino de Jesus. Oro para que realmente a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar. Convido você a estar orando para encerrarmos essa aula agradecidos, porque Deus com certeza vai estar agindo na minha vida e na sua vida. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos porque na tua palavra nós encontramos a verdade. Agradecemos porque o Senhor tem trabalhado em nossas vidas e em nossos corações para que possamos ser discípulos do Senhor e para que possamos estar fazendo discípulos para o Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos pelos ensinos no livro de Atos, em toda a Bíblia, Pai. Nós te agradecemos. Te pedimos, nos dê coragem, nos dê fé para anunciar estas verdades que transformaram a nossa vida e com certeza vai transformar a vida daqueles que nós estamos próximos, Pai. Obrigado por esse momento, abençoe a vida dos meus irmãos, dê uma semana realmente abençoada pelo Senhor, guardada pelo Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, um abraço, Deus abençoe a todos e até a semana que vem. Deus abençoe.